Olá, vamos à solução da questão 36. Então, na questão 36, o problema, ele pergunta na alternativa A, qual é a distância D que o avião deve soltar o pacote de modo a atingir o barco, né? Olha, é um problema que poderia se tornar muito difícil se a gente não domina trabalhar em outros referenciais, né? Aqui a gente tem três possibilidades. A gente pode trabalhar no referencial do avião, né? No referencial da terra e no referencial do barco, tá? Eu optei por trabalhar no referencial do barco porque é aquele que mais vai facilitar a resolução e também é aquele que vai tornar a solução mais intuitiva, tá? Por isso que eu coloquei aqui que eu vou trabalhar no referencial do barco. E o que acontece? Para o barco, né? Para quem está no barco, o avião ele não está se aproximando a 120 metros por segundo, porque essas velocidades aí, elas foram dadas em relação à Terra, né? Então o avião está a 120 metros por segundo em relação à Terra, e o barco está a 10 metros por segundo em relação à Terra. Mas para quem está no barco, o avião se aproxima com a velocidade de 120 menos 10, que dá 110 metros por segundo, tá? Eu subtraí as velocidades porque eles estão para o mesmo sentido, tá ok? Mas isso para quem está no referencial do barco. Assim fica fácil fazer, por quê? Porque a gente para o movimento do barco, né? Ele fica parado, essa distância D fica fixa e não variando, conforme aconteceria na Terra, né? E eu consigo fazer um estudo mais intuitivo, assim, um estudo mais simples desse movimento aí, parando o barco e mantendo a distância Dzinho fixa, tá? Então, tendo explicado isso, bora fazer a alternativa A, tá? O que a gente tem aqui? O eixo também, né? Os eixos, eu defini os pares de eixo para o meu referencial, quer dizer o seguinte, que aquilo que estiver apontado para baixo, né? A velocidade escalar, o deslocamento escalar, a gravidade é positivo, tá ok? E aquilo que estiver à minha direita, apontado para a minha direita, também é positivo, tá? Tá, dito essas coisas, bora, vai. Na letra A, ele pergunta qual deve ser essa distância Dzinho, né? Como a gente faz isso? Eu vou encontrar o tempo que o pacote leva para cair 2.000 metros. Esse é o mesmo tempo que o pacote leva para percorrer na horizontal essa distância Dzinho, tá ok? Então, eu vou encontrar aí o tempo de voo do pacote através do sorvetão, aplicando ele aí no movimento vertical, tá? Vamos lá então, ΔY, só vou adaptar aos eixos, é igual VOY inicial vezes T mais G, por que mais? Porque a gravidade está para baixo, né? Vou até colocar aqui no desenho, mais gt quadrado sobre 2, ok? ΔY é positivo, por quê? Porque o deslocamento escalar, a variação, né, do espaço está para baixo, então fica 2.000 positivo, que é igual a velocidade inicial na direção y, ela é nula. Observe que só tem velocidade na horizontal, tá? Então ela é nula, 0 mais 10 que é a gravidade dividido por 2 t quadrado, tá? Fazendo continha, né, isso aqui vai dar 5, correto? Vai ficar, portanto, que t quadrado seria igual a 2.000 dividido por 5, né? De modo que isso aí fica 400 e raiz de 400, né, tirando aí a raiz quadrada, a gente vai ficar com o valor positivo, dá 20 metros por segundo, ou dá 20 segundos, né, que é o tempo de voo, tá? Ou seja, é o tempo que o pacote leva para chegar até o barco, né? De posse deste tempo, né, repito que vale tanto para a direção vertical quanto que para a direção horizontal, né? A gente consegue estar encontrando a distância, tá? Eu vou vir para cá, aliás, aqui eu consigo colocar a distância, ela é igual à velocidade de A do avião em relação ao barco vezes o tempo, né, que é o tempo de voo. Isso aqui é igual a 110 vezes 20, né? Fazendo essa conta, a gente encontra, deixa
Deixa eu fazer aqui, 110 vezes 20 dá 2.200 metros. Então tá aí, né? A distância que o barco deve estar em relação ao avião, né, é de 2.200 metros, assim que ele abandonar o pacote, tá? Beleza. Agora, a alternativa B, ele pergunta qual que é o ângulo de visada, né, do avião em relação ao barco, assim que ele abandona o pacote. Não é isso? Acho que na B ele pergunta isso aí. Vou vir para cá, tá? Então vamos lá. O que seria esse ângulo de visada, né? Esse ângulo de visada seria a reta que liga o avião ao barco, né? Ele fala o ângulo de visada em relação horizontal, então seria esse ângulo θ aqui, ó. Tá bom? Sem isso verdade, a gente pode calcular, né, já que a gente tem um triângulo retângulo de 2.000 de cateto, né, na vertical, na horizontal a gente tem 2.200 metros. A gente consegue aplicar a tangente de θ, que é o cateto oposto ao ângulo, né, que seria 2.000 dividido pelo adjacente, que seria 2.200. Fazendo simplificações, né, vou dividir por 2 em cima e embaixo, fica 10 sobre 11. Tá? Só que isso aqui seria o ângulo, seria o valor da tangente do ângulo, que não é a mesma coisa que o ângulo. Tá? Como a gente não tem como calcular, né, uma calculadora científica calcular o ângulo precisamente, né, mas a gente não vai fazer uso aqui de uma calculadora científica, nem daquela tabelinha, né, não se encontra o valor da tangente naquela tabelinha que vocês decoram, a gente vai colocar em função do arco tangente. Tá? Como que a gente faz isso? A gente vai colocar aqui o valor de θ, né, é igual o arco tangente de 10 sobre 11. É uma forma de você escrever o ângulo que ele pede. Tá? Obrigado, espero que você tenha entendido. Bons estudos!